A Zanqueta, nossa repórter com sua equipe, e também a Grace Abdukelli com sua equipe, mergulham neste caso. Um caso ainda com muitas perguntas, poucas respostas, e parte da polícia se divide agora para tentar descobrir quem efetivamente está por trás do desaparecimento da menina Isis Helena. Você vai ver agora as reportagens especiais preparadas hoje pelos nossos repórteres. Veja. No dia em que o desaparecimento da bebê Isis Helena completa uma semana, voltamos à casa da dona Rose, mãe de Jennifer. E onde que está a sua filha? Você teve notícia? Nenhuma novidade? E as buscas pararam? Pelos policiais, agora pela população não, graças a Deus a população está se empenhando. Jennifer estava na garagem e não quis sair para gravar entrevista. Para de puxar o portão, tem habilitação? por favor. Ah, mas ela tá no portão da minha casa, eu não posso fazer nada, moço. Jennifer concorda em conversar comigo, mas a mãe dela impede a passagem do nosso cinegrafista Anderson Rosa. Ai, moço, por favor, dá licença, moço, por favor. Estão filmando dentro da minha casa e eu não quero. Por favor, por favor. Não, aqui é a minha casa. Tá pegando a parede só. A Jennifer estava Dentro da minha casa, eu vou meter vocês no pau, viu? A gente não tá mostrando nenhuma criança. Sim, saímos da delegacia e filmaram meu menino já. É, exatamente, então, por favor. Seja mais educado, ele tá quase entrando aqui dentro com a câmera. Não, fica tranquila que Chamar a polícia pra a gente vocês, não vai viu? mostrar nada que vocês não queiram. Bom, Minutos depois, chega o advogado de Jennifer. E novamente a mãe dela e a avó da bebê Isis Helena se mostra incomodada com a nossa presença. primeiro... Aí, ó. Grava minha vou chamar a polícia pra vocês, tá? Vocês estão quase invadindo a minha casa. Que falta de respeito. Calma que a gente não... A nossa intenção não é essa, é apenas ouvir o lado de vocês. Não, eu abri aqui, eles só faltaram empurrar o portão pra entrar aqui dentro. Só não tranca, por favor, a porta. É aqui, a chave tá aqui comigo, na minha mão. Sim, mas é que se você for pra lá, eu fico trancada aqui. Tá aqui com você. Tá. Na presença do advogado, Jennifer explicou o que fez na manhã do dia 2 de março. Jennifer nega ter caído em contradição no depoimento. Eu estou falando sobre o mercado, que não foi a divergência que você falou que encontraram? Então, sobre o mercado, eu deixei a minha avó lá, depois que a gente já tinha feito o saque. E ela também não entrou no mercado. Foi dali para casa, entendeu? Eu fui na minha mãe, vim aqui no caso, mexi em umas roupas, voltei lá, minha avó não estava pronta. Dei mais uma saída ali no Cubatão mesmo, câmeras podem provar, entendeu? E voltei rápido. Chegou lá, minha avó já estava pronta e ela ainda estava deitada. Porque na delegacia eu sempre falei a mesma coisa, eu não sei porque vocês ficam jogando na mídia que eu, cada hora, mudo o meu depoimento. Vocês estão distorcendo tudo que eu estou falando. Tudo. A mãe dela não quis comentar nada e só abriu a porta quando terminamos a entrevista. Obrigada. Bom, eu acabei de conversar aqui com a Jennifer. Ela não quer sair de dentro de casa para dar entrevista, mas ela aceitou conversar comigo lá dentro para esclarecer algumas dúvidas, como, por exemplo, a informação que a gente recebeu de que ela não teria habilitação para dirigir moto. Ela confirma que não tem habilitação, porém sempre dirigiu motocicleta. Também andou de bicicleta e contou em detalhes o que ela fez naquela manhã, desde que ela saiu de casa por volta de 10 para 7 da manhã. Ela, então, levou o filho de 3 anos na creche, passou rapidamente na casa da mãe, essa daqui. Depois voltou para casa para ver se a avó, Dona Noêmia, estava pronta para as duas irem até um supermercado, onde elas fariam a retirada do dinheiro da aposentadoria da Dona Noêmia. Lá, elas se separaram. A Jennifer foi para a casa do filho mais velho e a Dona Noêmia seguiu sozinha para a casa onde a menina teria ficado, então, dormindo. E só depois que a Jennifer retornou, cerca de 20 minutos depois, é que ela constatou que a bebê Isis não estava mais no quarto como ela havia deixado. Não muito longe dali, encontramos uma testemunha que tem medo de mostrar o rosto. Parentes dela teriam encontrado com Jennifer na véspera do sumiço da bebê. O que os seus parentes disseram ter visto?
que ela veio oferecendo celular nas biqueiras, aí ninguém comprou. Aí ela voltou e foi para casa. Daí, na segunda, ela deu falta da menina. Atitudes da Jennifer e até comentários, segundo ela, levaram muitos moradores do bairro a suspeitarem do envolvimento dela e até de coisa pior. Nós recebemos a informação de que haveria um poço nessa região da cidade, debaixo daquela árvore ali que o Anderson está mostrando. Porém, nós percorremos todo o terreno e não encontramos nenhum poço, nem mesmo um poço desativado. Agora, essa área aqui fica exatamente atrás do mirante da cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Um lugar conhecido como ponto de descarte de lixo, entulho, animais mortos. A gente consegue observar, olha só, toda a sujeira que a gente vê aqui no terreno. Por aqui também andaram as equipes guiadas por cães farejadores que apontaram como sendo um local de passagem da bebê Isis Helena. Inclusive lá ao fundo, vejam só, um dos lagos percorridos por essas equipes de buscas. Nos primeiros dias de buscas, Jennifer admitiu ter deixado a filha de 1 ano e 10 meses sozinha em casa outras vezes, enquanto resolvia questões na rua. O melhor horário para mim sair e resolver essas coisas é a hora que ela tá dormindo, entendeu? Porque quando ela tá acordada, ninguém dá conta dela, só eu que dou conta dela, entendeu? De ficar atrás, porque ela é uma bebê que engatinha. Uma semana depois, e visivelmente abalada, Jennifer se defende das críticas ou insinuações graves feitas por vizinhos e moradores da cidade. Você alega, então, que isso é boato apenas, não procede? Não procede de jeito nenhum. Você estaria atormentada, assim, por alguns problemas de... Atormentada, sim, estou muito atormentada. Mas a esse ponto de estar atormentada por eu ter dado fim na minha filha, não. Estou atormentada porque eu não sei onde que ela está. Já faz 7 dias que eu não vejo, que eu não pego, que eu não beijo, que eu não sei se está bem. Isis Helena continua desaparecida. A investigação está reunindo provas materiais e colhendo depoimentos de testemunhas. O objetivo é identificar o autor de um possível crime ainda não desvendado. Algumas pessoas também comentaram que você não gostava da sua filha pelo fato dela ser especial, que você reclamava dela. Eu amava minha filha, independente dos problemas que ela tinha. Tanto que apenas eu ajudava ela em médico e em tudo. Você amava? Amava, amo todos os 3. Não tem diferença nenhuma de amor entre os 3, são todos iguais. Por que você acha que as pessoas estão comentando isso, então? As pessoas que dizem que conhecem você. Não sei. Se tiver alguma coisa, eu ajudo. A procura por novos depoimentos. A Polícia Civil segue em um trabalho difícil, em busca de mais pistas. Agora, a maior parte das investigações está sendo feita a portas fechadas. Testemunhas não identificadas ainda estão sendo ouvidas. Agora é mais uma testemunha sendo trazida aqui para a DDM de Itapira para prestar depoimentos. Na manhã de hoje, a delegada seccional, se reuniu com as equipes que estão dando apoio nessa investigação, principalmente a Delegacia Antissequestro de Campinas e também a seccional aqui da região que fica em Mogi Guaçu. Então, todas essas equipes estão concentrando as investigações e centralizando tudo o que é levantado, trazendo aqui para a delegacia. Então, no dia de hoje, o trabalho se concentra nos pedidos judiciais para possíveis buscas e apreensões, para que as teses sejam comprovadas com provas. O que a polícia agora pede é sigilo nas investigações e para passar detalhes da investigação só quando realmente houver uma linha certa de investigação e algum pedido de prisão. Seguem em sigilo as investigações, mas, segundo o que apuramos, ainda não existe nenhum pedido de prisão encaminhado para a Justiça.
As pessoas mais próximas a Isis Helena estão sendo investigadas. A Polícia Civil ainda não aponta suspeitos. Por isso, a Defesa Civil também esteve na delegacia para definir os próximos passos das buscas. Uma sugestão de lugar para busca? Tá. Os seus cães vêm também? Eu acho que não. Tá. Acho que o trabalho dos cães já foi realizado. Já. Também no final de semana também, né? Os cães no final de semana não. Não. O pessoal que fez busca no final de semana foram populares, voluntários. Populares, que se espalharam mesmo na região para tentar ajudar. Agora vocês precisam de um pedido oficial, então? Isso. Eu vou conversar com a delegada agora, a gente vai... No retorno a gente conversa. Tá bom, obrigada. Então agora a equipe da Defesa Civil, que vem aqui, a delegacia, que está tocando o caso da Isis Helena, e todos estão disponíveis, apostos para trabalhar nas buscas assim que tiver um local indicado pela delegada. Minutos depois, o coordenador da Defesa Civil da região dá um retorno sobre o que foi definido. A Praça da Árvore foi o último local a ser novamente investigado. Não tem nada de novidade, tá? As buscas continuam. A gente fez uma diligência agora a pedido da delegada, para uma denúncia anônima. A gente foi até com um policial civil aí. Um poço, né? Isso, né? Isso, um poço. Mas na região da Praça da Árvore mesmo. Aquela região já tinha sido vasculhada. Porém, por uma denúncia anônima, a gente foi fazer uma nova varredura pelo local e nada de novo. Então as buscas vão continuar. A gente não pode dar local ainda, porque ainda está sob a investigação e toda a diligência que foi feita vai ser sob a coordenação da delegada. Peças infantis teriam sido encontradas em uma região de chácara, em Mogi Guaçu, mas não foram identificadas pelos parentes da criança. Na verdade, os cães farejadores, eles trabalham com odores, né? Então, eles levam as equipes até os locais onde, possivelmente, onde eles tiveram o cheiro da possível vítima ou de quem manuseou a vítima, de quem, no caso, a mãe, poderia ter acessado aqueles locais. Então, mesmo a confirmação dos cães farejadores da presença da mãe da criança nessa região? Sim. Teve uma região das Duas Pontes, teve uma outra região ali dos Alagados ali, que inclusive a imprensa acompanhou, porém nada foi encontrado. No mesmo local onde os objetos infantis foram encontrados, os cães farejadores identificaram o faro da mãe da criança, mas não dá para saber quando ela teria passado pela região. Segundo a família, a mãe teria ido ao local para checar uma possível denúncia. Quanto mais os dias passam, a possibilidade de faro fica mais difícil. Até porque toda a região de onde os cães saíram, das proximidades da residência até onde os cães nos levaram, foi o perímetro que eles nos deixaram mais próximo ali. Não tem muito mais aonde os cães nos levarem, né? Ainda não existem provas do que pode ter acontecido com a criança, que não conseguiria sair de casa sozinha. A gente precisa de subsídios. Os subsídios que foram nos dados até agora foi o farejamento dos cães. E denúncias. A partir de agora é só com as denúncias que forem chegando à delegacia. Então a gente não tem mais subsídios para poder fazer buscas com homens ou em loco assim. Então toda aquela área que foi concentrada nas buscas foi através do subsídio dos cães e denúncias. Inclusive numa cidade próxima, em Mojimirim, que foi através de denúncias. As imagens do supermercado já foram entregues para a Polícia Civil, mais especificamente do local onde Dona Noêmia e Jennifer estiveram no caixa eletrônico para sacar a aposentadoria. Segundo os relatos da mãe da criança, Jennifer teria saído da casa da avó dela por volta das 6:50 da manhã e teria ficado cerca de meia hora fora de casa. Quando ela retornou, já por volta das 7:20 da manhã, a avó dela ainda não estava pronta. As duas pretendiam vir até esse mercado. A Jennifer, quando chegou em casa logo cedo, depois da primeira saída, ela estava com uma moto, aparentemente emprestada.
Então, as duas teriam seguido para o caixa eletrônico desse mercado. Segundo informações que nós apuramos, elas teriam usado esse caixa eletrônico que fica bem aqui dentro do estacionamento, porque geralmente o outro caixa que tem dentro do mercado, ao lado da casa lotérica, não costuma funcionar. Por isso, a Polícia Civil esteve aqui para levantar essas imagens e entender exatamente quanto tempo Jennifer ficou aqui no mercado ao lado da avó. Inicialmente, ela disse em entrevista que cada uma teria ido para um lado. Jennifer teria seguido para esse mercado de moto e a avó a pé. Depois, ela deu mais detalhes, alegando que ficou com a avó durante todo o período que ela esteve aqui, cerca de meia hora. Mas as duas teriam saído aqui do local para lugares distintos. Aqui, o mercado da casa de Jennifer fica a cerca de 7 minutos a pé de uma pessoa que anda facilmente. Mas a avó da Jennifer tem dificuldades de locomoção. Por isso, a polícia acredita que ela tenha demorado cerca de 20 minutos para chegar até em casa. De moto, Jennifer chegaria em casa bem mais rápido. Mas o que a Polícia Civil ainda não sabe é o que ela teria feito ao longo de 1h20, que ela não definiu exatamente por onde passou e por onde foi. Na verdade, ela disse que pela manhã saiu e voltou com a moto, depois seguiu para a creche para deixar o filho e então teria ido visitar o terceiro filho e teria ficado na casa dele por cerca de 20 minutos. Mas o sumiço da menina Isis Helena só foi percebido por volta das 9h30 da manhã. Existe um período muito grande que a polícia precisa entender o que aconteceu, quem Jennifer teria encontrado e por onde ela passou. Localizamos a professora do irmão de 2 anos de Isis Helena, mas ela não estava na creche naquela manhã de segunda-feira. Segundo relatos de testemunhas, a movimentação da Jennifer, a mãe da menina desaparecida aqui na frente da creche, teria chamado a atenção por conta da mudança de perfil. A gente não conseguiu identificar quem seria essa pessoa, mas que passou essa informação importante para a família do pai da Isis Helena, que está ajudando nessa investigação, procurando testemunhas para que a Polícia Civil possa ouvir, juntar todos os depoimentos e conseguir levantar o passo a passo daquele dia. O que chamou a atenção? Segundo os relatos, a Jennifer veio a pé, ela não estava de moto. A creche fica a uns 3 minutos da casa dela, é bem perto. Então ela veio com a criança a pé, deixou o menino e o que ela sempre costumava fazer? Sair rapidamente, deixou a criança em segurança com a professora na sala de aula e saiu a pé, mas isso não aconteceu. Naquela segunda-feira de manhã, ela teria ficado aqui por cerca de 20 minutos, provavelmente aqui na porta da creche. E segundo as pessoas aqui que a conhecem bastante, a Jennifer parecia estar mais apreensiva. Ninguém prestou atenção se ela estava esperando alguém ou se ela falou ao telefone, mas o que é certo é que ela ficou um tempo a mais aqui e por isso bate com o depoimento dela. Ela teria demorado cerca de meia hora para voltar para casa depois de trazer o filho aqui para a creche. A dificuldade que a Polícia Civil encontra é de oficializar possíveis relatos espalhados de várias formas, por denúncias anônimas ou que chegam até mesmo para os parentes da menina desaparecida. Pessoas que realmente tenham algo a acrescentar devem procurar a Polícia Civil. Nós conversamos com alguns funcionários da escola que não confirmaram a versão passada para a família do pai da criança. Então, por isso, essa testemunha realmente ainda não foi identificada. Mas aqui no telefone eu tenho uma testemunha que estava aqui naquela segunda-feira de manhã e que teve contato com a Jennifer. Eu gostaria de saber se essas informações que a Jennifer teria ficado por volta de 20 minutos aqui na escola, depois que deixou o menino,
mas que ela estava aparentemente apreensiva, diferente do que de costume. Isso é verdade? Não, não procede isso. Ela deixou normalmente a criança e logo se retirou. E foi embora. Como ela faz sempre? Isso. Ela estava a pé, sozinha? Nada, aí eu já não vi bem. Não vi mesmo. Mas ela deixou e logo foi embora. Como ela sempre costuma fazer? Isso. Nada que chamasse atenção. E depois o menino acabou voltando para as aulas, a senhora sabe? Eu não sei te informar se ele voltou nos outros dias. Tá bom. Tá bom? Vocês, as pessoas que a conhecem, pelo menos de vista, ou que têm mais alguma proximidade com a Jennifer, a mãe dessas crianças, o menino de 2 anos que estuda aqui nessa mesma creche, o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? Eu não conheço muito bem a mãe para alegar, né, o que pode estar acontecendo. A gente realmente está super, assim, sem notícias, sem nenhum argumento. A gente não tem nenhum julgamento, sabe? A gente não acredita, não consegue imaginar o que possa ter acontecido, realmente. Está todo mundo preocupado e esperando que o caso seja encerrado, investigado e que se descubra onde está a menina, né? Sim, todos nós estamos torcendo para a resolução desse problema, né? Obrigada, viu? Muito obrigada. Esse é o sentimento, então, de toda a cidade aqui de Itapira. O caso tem uma grande repercussão e todo mundo que a gente encontra na rua pergunta o que está acontecendo, como estão as investigações, todo mundo esperando que o caso seja concluído um quanto antes. E como toda a polícia está engajada para resolver esse caso, provavelmente nos próximos dias teremos uma resposta. O medo é que a cada dia que passa, diminui a possibilidade de encontrá-la com vida. Caso Isis Helena tenha sido levada para outro local, mantida em cativeiro, provavelmente por conta da saúde delicada e sem medicação específica, ela precisaria de atendimento médico. Por isso, qualquer registro em hospitais pode ajudar a polícia a descobrir se a menina ainda está viva.